Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. Eu estou muito feliz de voltar a colocar vídeos aqui no nosso canal. Nós tivemos que ter um período de pausa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas acontecerem. Graças a Deus, agora nós estamos retornando com o nosso canal, com vídeos diários da Palavra de Deus de uma maneira bem simples, bem objetiva e bem verdadeira, para ajudar as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não estão muito familiarizadas com a Bíblia, a conseguirem ter uma melhor compreensão da mensagem de Deus. E para quem já conhece, é sempre bom aprender mais e aperfeiçoar mais o nosso conhecimento. Estou muito feliz de estar de volta. Você é muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu gostaria de pedir que você se inscreva, que você também ative as notificações aqui do canal, para que toda vez que nós coloquemos aqui vídeos novos, conteúdos novos, você seja avisado e você não perca nenhum dos nossos vídeos. E é claro, eu conto também com você para que você compartilhe os vídeos do nosso canal. Dessa maneira você vai estar ajudando diretamente nessa obra de evangelização, levando a palavra de Deus para outras pessoas em tantos lugares que às vezes nós não podemos chegar, mas esses vídeos chegam, essa mensagem chega, então você vai estar nos ajudando a propagar essa mensagem de paz, de esperança, de ensino, de doutrina, de correção, de ânimo para muitas pessoas. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar a respeito de um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4. O livro de Gênesis, para quem não está familiarizado com a Bíblia, é o primeiro livro onde ali conta a história de como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas que existem, tudo que existe, inclusive nós, os seres humanos. É um livro maravilhoso e eu te convido desde já a você fazer uma leitura completa desse livro. Hoje nós vamos falar a respeito de Gênesis capítulo 4 e eu vou começar a ler a partir do versículo 2 e depois nós vamos fazer algumas observações sobre o que nós podemos aprender com esse texto. Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Essa história é muito conhecida. Essa história vai falar a respeito de dois irmãos, o Caim, o mais velho, e o mais novo, o Abel. Como o texto diz, Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor de ovelhas. O texto vai dizer que primeiro o Caim, no fim de uns tempos, traz da terra uma oferta a Deus, ao Senhor. E posterior, ou seja, depois que Caim faz isso, o Abel traz do seu rebanho as primícias. Ele traz a gordura, ele traz a parte mais importante, a primeira parte, a mais excelente, e oferta a Deus. O texto vai nos dizer que Deus ele vai se agradar de Abel e da oferta de Abel. Então tem dois pontos. Deus se agrada de Abel e se agrada também da oferta que ele ofertou. Ao ponto que de Caim, o filho mais velho, aquele que ofertou primeiro, Deus não se agrada, como também não se agrada da oferta de Caim. Então são dois pontos que nós temos que analisar. Deus avaliou o ofertante e a oferta. Então ele aceita, ele aprova o ofertante Abel e sua oferta, ao passo que o ofertante Caim e sua oferta, Deus reprova, ele não se agrada, ele não aceita. Nós sabemos, para quem conhece essa história, e se você não conhece, eu te dou a orientação de você ler
os versículos seguintes para você entender melhor o contexto da história. Eu sempre digo que um trecho fora do texto perde o contexto. Você precisa ler o texto e entender a história para que você consiga pegar esse desdobramento. Mas eu posso adiantar aqui que ao passo que Caim, que não teve ali o seu comportamento e a sua oferta agradado por Deus, ele não foi aceito por Deus, ele vai ficar muito irado. Ele vai ficar muito irado. E no proceder da história, nós lemos, para quem conhece a história, por fim, o Caim vai ser o primeiro homicida do mundo, porque ele vai matar o seu irmão Abel. Mas leia o texto, leia os próximos versículos para você compreender melhor como essa história se desenvolve. Aqui no nosso canal, Chayana Filha Dele, nós temos um vídeo que há tempos eu coloquei aqui falando de uma maneira mais detalhada essa história de Caim e Abel. Então você também pode pesquisar aqui, mas hoje eu quero focar nessa aceita e nessa recusa de Deus em relação a essas duas ofertas. O texto diz que o Caim, apesar de ter ofertado primeiro, não foi aceito. E o Abel, apesar de ter ofertado depois, foi aceito. Primeiro ponto que a gente precisa aqui identificar é que Deus ele se atenta não apenas para aquilo que nós fazemos, mas também para quem está fazendo, né? Eu costumo dizer que pessoas boas às vezes podem fazer sim coisas ruins, assim como pessoas ruins às vezes elas conseguem fazer coisas boas. Então Deus ele avalia a nossa intenção, a intenção do nosso coração, os planos da nossa mente. Ele não avalia apenas aquilo que a gente faz, mas quem nós somos, qual é o nosso histórico, quais são as reais intenções que estão por trás das nossas atitudes. E isso é algo muito bom para nós, porque quando nós temos uma atitude que não é boa, não é positiva, mas foi com a melhor das intenções ou não tivemos a intenção de causar um dano, Deus ele também considera isso. Agora, outro ponto que a gente precisa compreender aqui é que o texto vai dizer que o Caim, no final de uns tempos, trouxe da terra uma oferta ao Senhor. No final de uns tempos, ele é lavrador, ele pega algo da terra e ele oferta para Deus. Isso para mim fica muito claro de compreender que no final de uma estação, de uma época específica, sendo o Caim lavrador e tendo acesso àquele solo e aos frutos daquela terra, ele pega simplesmente de uma maneira avulsa, aleatória, sem a intenção de adorar ao seu Deus, e ele oferta a Deus. No fim de uns tempos, diz o texto, ele pega da terra e faz uma oferta a Deus. Em relação ao seu irmão Abel, o seu irmão mais novo, ele pega do seu próprio rebanho a primícia, a primeira parte, a mais importante. Ele seleciona, ele pega da gordura. O que dá mais sabor à carne? O que deixa ela mais suculenta? Qual é a parte que muitos preferem? Que mais dão valor, que mais agrega aquela carne, aquele prato? É a gordura. Então o texto diz que do seu próprio rebanho, o Abel pega a primícia, a parte mais excelente, ele escolhe, ele seleciona, ele não faz de uma maneira aleatória, e ele pega as gorduras e dá a Deus, ele oferta a Deus, e o Senhor se agrada dessa atitude de Abel. Primeiro o texto diz que Deus se agrada de Abel e também de sua oferta. E também de sua oferta, ou e de sua oferta, nos mostra que para Deus, o que ele mais valoriza em primeiro lugar é o ofertante.
Por isso que Deus ele não coloca em questão a pessoa que faz uma oferta maior, de um valor monetário, material maior, a pessoa que entrega uma quantidade mais de uma forma material, dizendo mais importante do que aquela que teve uma oferta mais singela, mais simples, mais empobrecida, digamos assim, materialmente falando. Não, Deus ele não avalia isso. Ele avalia o ofertante, o coração, a intenção, aquela pessoa que de fato tem no seu coração a intenção de agradar a Deus, de demonstrar o quão importante Deus é para aquela pessoa, independente daquilo que a pessoa tenha para ofertar no momento. Quantas pessoas tiram da sua conta bancária, tiram do seu bolso, tiram da sua carteira uma oferta tão significativa, né, monetariamente falando, mas o seu coração está tão distante de Deus, a sua mente está tão esvaziada da palavra de Deus, enquanto outras pessoas de uma oferta muito simples, muito pequena, uma oferta muito pobre financeiramente falando, mas com um coração tão repleto de agradecimento, de gratidão, de amor, de devoção a Deus, de temor a Deus, uma mente tão cheia da palavra de Deus, que vive tanto a palavra de Deus, desse sim, certamente Deus se agradará e de sua oferta. Algo que a gente precisa entender, Deus ele já tem tudo, tudo é de Deus. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de todo o gado, de toda a terra, de todos os hectares de terra. Deus é o dono de todas as riquezas do mundo. Ele não tem falta, carência, necessidade de nada. Quando nós ofertamos algo a Deus, é por amor, é por temor e também para ajudar nas obras de Deus. Seja da casa de Deus, seja dos campos missionários, das pessoas que estão ali levando a palavra de Deus, seja para ajudar outras pessoas. Então, nós ofertamos não porque Deus precisa, mas por gratidão, por amor. Então, o primeiro passo que a gente precisa compreender é que Deus ele se importa e Deus ele avalia em primeiro lugar o ofertante e sua intenção. Não adianta você achar que pela sua oferta ser muito generosa, ser muito alta, ter muitos dígitos, por você, monetariamente falando, entregar uma oferta muito gorda, Deus vai te aprovar e vai se agradar de você por causa disso. Isso é até uma ofensa a Deus. Deus ele não precisa de barganha. Como eu disse, Deus ele já é dono de toda a riqueza e ele não tem falta de nada. Então, com toda certeza. E por outro lado, você que acha que a sua oferta é muito singela, é muito empobrecida, você talvez até sinta vergonha de ofertar, porque você acha que é tão pouca que seria até uma ofensa a Deus. Muito pelo contrário. Mais ofende a Deus uma pessoa com uma oferta muito cara, mas com um coração muito vazio da palavra, do que uma pessoa com uma oferta muito humilde, mas com um coração totalmente quebrantado e totalmente temente a Deus. Disso sim o Senhor se agrada. Outra coisa que a gente precisa compreender, o texto também diz que Caim foi o primeiro a ofertar, mas ele foi aquele que foi rejeitado. Abel foi o que ofertou depois, mas ele fez com excelência e Deus se agradou dele e da sua oferta. Então não pense que porque uma outra pessoa faz algo para Deus, entre aspas, né? Antes de você, essa pessoa chegou na frente de alguma forma, ou ela tem mais anos, né, de relacionamento com Deus, ela tem uma vida espiritual com Deus há mais tempo que você está começando agora, essa pessoa chegou na frente. Não pense que por causa disso essa pessoa vai ser aprovada e você vai ser desaprovada. Nós vemos claramente o texto dizer: Caim ofertou e depois Abel ofertou. E nesse caso, como a Bíblia nos diz, e muitas vezes acontece, o último foi o primeiro e o primeiro foi o último. Porque Abel, apesar de ter ofertado depois,
a oferta dele vai ser aprovada. Ele vai ser aprovado e também a sua oferta. Então, algo que nós devemos aprender com essa passagem é que Deus avalia, em primeiro lugar, o mais importante, o ofertante, não apenas a oferta. Deus, ele avalia o seu coração, a sua intenção, os seus objetivos em ofertar algo a Deus. Muitas vezes nós acreditamos que ao entregar uma oferta, ao fazer um jejum, ao fazer um clamor, nós estamos fazendo com a intenção de Deus nos dar algo em troca. E muitas pessoas, muitas vezes, elas ofertam a Deus, jejuam, fazem algum tipo de sacrifício, mas por amor, porque elas querem simplesmente agradar a Deus. E é isso que nós devemos buscar. É claro que Deus, ele está pronto a nos dar bênçãos, ele quer nos abençoar, Deus, ele tem prazer em nos abençoar, mas nós não devemos buscar a Deus com uma mentalidade prioritária de barganhar. Eu vou dar algo para Deus porque eu estou esperando que ele me dê algo em troca. Nós não devemos ter esse tipo de conduta, nós não devemos ter esse tipo de interesse em relação a Deus. Nós temos sim as nossas orações em que nós pedimos coisas para nós, para outras pessoas. Nós temos sim necessidade que Deus nos abençoe, mas as nossas ações, elas não devem agir por esse meio. Caim não teve um coração temente a Deus ao ponto de dar a Deus, entregar a Deus, ofertar a Deus a primícia do seu trabalho como lavrador. Se ele tivesse feito isso, certamente Deus teria se agradado dele e de sua oferta, como ele fez com o seu irmão. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que Deus, em algum momento, ele vai falar com Caim. Se você agir de maneira correta, você também não vai ser aprovado? Então ali Deus, ele já está dando a resposta para Caim do porquê ele não foi aprovado, do porquê Deus não se agradou. Porque ele não agiu de maneira certa. Deus jamais deve receber na nossa vida o resto, aquilo que vem depois. Seja um tempo que restou e aí você vai se encontrar com Deus, seja o dinheiro que restou e aí você vai lá dar aquele trocado para Deus, seja o que for da sua vida, Deus não merece receber o resto, aquilo que sobra. Para Deus, sempre devemos entregar a primícia, ou seja, aquilo que vem primeiro, aquilo que é o mais excelente, o mais importante. Aí sim o Senhor vai se agradar de nós e de nossas ofertas. Espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo te dê a compreensão necessária para essa palavra. Compartilhe esse vídeo, manda para as outras pessoas, dos seus contatos, das suas redes sociais. Deixe essa palavra chegar ao coração de outras pessoas. Siga-nos aqui nesse canal diariamente, Deus permitindo. Vamos sempre trazer palavras de Deus aqui de uma maneira muito simplificada, muito objetiva, para que você compreenda melhor. Estou muito feliz de ter voltado, muito feliz de ter você aqui e até a próxima, se Deus permitir. Que Deus te abençoe.